Olá, estamos de volta com o programa Observatório Debate. Tivemos um pequeno intervalo aí de uns 6 meses, não quer dizer nada, mas com circunstâncias perfeitamente entendíveis e explicáveis. Mas o importante hoje é que nós vamos debater a cobertura jornalística em torno de um caso trágico para todos nós paraibanos, que foi a morte de um jovem casal no bairro de Moço Magro, em novembro do ano passado. Eu estou com uma cola aqui, eu vou exatamente me valer dela para situar no tempo, bem direitinho, o que foi que aconteceu. Isso aconteceu na madrugada do dia 30 de novembro de 2004, em Moço Magro, que é um bairro aqui, me parece, da Zona Sul de João Pessoa. Dois jovens, era um casal jovem, eles iam numa moto e, de repente, se depararam com uma equipe, uma viatura da polícia. A viatura tentou parar esses casais que iam de moto. Um escapou e dois tentaram fugir dessa abordagem. Pelo menos vejam bem, essa era a versão inicial da polícia. Vocês vão ver ao longo do programa que os desdobramentos levaram a outra realidade e a outro rumo das investigações. Por quê? Porque o que começou com a versão de acidente acabou se desdobrando na realidade de um homicídio, aliás, de um duplo homicídio qualificado que acabou com a vida de dois jovens que são o Guilherme Pereira Rodrigues, 18 anos, ele era o piloto da moto, e a namorada dele, companheira, Ana Luísa Bandeira Silva, de apenas 17 anos. Para falarmos sobre esse caso, para debatermos sobretudo a cobertura da imprensa, o Observatório Debate vai contar hoje com a presença dos professores Sandra Moura, nossa coordenadora de jornalismo do projeto Alumia, que é o Laboratório de Combate à Desinformação, e também a coordenadora do Observatório Paraibano de Jornalismo. E temos digamos assim, o auxílio luxuoso, como diria o poeta, de Luiz Fernando Assunção, que é jornalista, pesquisador, pós-doutor da Universidade de Beira Interior, de Covilhã, Portugal. Ele já foi editor de polícia, ex-presidente do Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina, está em João Pessoa, tem acompanhado esse caso, os casos das mortes de Moço Magro, e ele vai também dar uma palhinha, certamente vai nos subsidiar aqui com seus conhecimentos, com sua experiência, para a gente debater esse caso. E eu começaria dizendo o seguinte: a morte de um casal jovem, bastante jovem, basta dizer que o Guilherme tinha 19 anos, a sua namorada tinha 17 anos, a Ana Luísa, eles já viviam juntos, né? Moravam inclusive na casa do sogro. Isso eu estou dizendo porque acompanhei, quer dizer, essas informações a gente tem graças a um levantamento que foi feito pela equipe de estagiários do Alumia, o Laboratório de Combate à Desinformação, que é um serviço da Universidade Federal da Paraíba, mas que conta com o apoio também de jornalistas profissionais e também de professores da universidade, como prova aqui a presença da professora Sandra Moura. Então nós temos aqui é uma tragédia familiar, sobretudo, mas principalmente uma injustiça que ainda persiste, porque o acusado por esses crimes ainda permanece impune, ou pelo menos sequer foi a julgamento. Ontem à noite eu acompanhei, entrei no site do Tribunal de Justiça da Paraíba, ainda vai haver uma audiência de instrução, mas depois eu vou dar esses detalhes do andamento desse processo. E o que me chamou a atenção, Sandra e o professor Luiz, é que no dia que aconteceu o fato, foi na madrugada do dia 30. Durante o dia, já à luz do dia, a nossa imprensa, a imprensa local sobretudo, costuma noticiar os fatos segundo a versão da polícia, sem nenhum questionamento, sem nenhuma abordagem sequer. E curiosamente está acontecendo um processo agora, principalmente na televisão, que eu até sugeri essa pauta ao Alumia, que é o de, talvez por medida de economia, de economizar contratação de profissionais, substituindo
informações policiais pela gravação de um vídeo do delegado que está cuidando do caso. A gente está assistindo os telejornais locais, aí de repente entra um vídeo de um delegado. Há uma chamada, evidentemente, ou na própria escalada, e a apresentadora chama o vídeo e o delegado lá, que ele mesmo gravou o vídeo, e diz a versãozinha dele lá e tudo bem. E vida que segue. Sandra, retroceda um pouco aí na nossa memória do Alumnia e me diga como surgiu essa pauta e por que surgiu e como foi feito esse monitoramento, esse levantamento. Essa pauta, Rubens, inclusive que eu gostaria de inicialmente até elogiar o observatório, né, pela pauta que está sendo trazida aqui para esse debate, porque esse caso é um caso que realmente merece muita atenção e necessita de mais debate sobre essa situação. Então, isso começou lá no Alumia. Você, inclusive, nos provocou um pouco com essa pauta, e aí nós passamos para os nossos checadores essa sugestão. Começamos ali, eles fizeram uma espécie de levantamento e você viu como isso se deu lá no Alumia. Depois, nós, numa disciplina de web jornalismo, lá da UFPB, motivamos os alunos a, de certa forma, trabalhar com esse caso. E aí eles se empolgaram na questão do acompanhamento e levaram para a sala de aula os pais de Ana Luísa e a mãe de Guilherme Pereira. Então, eles tiveram esse contato, fizeram uma espécie de uma entrevista coletiva com os pais. E foi muito importante essa entrevista, porque uma coisa é a gente ler pela mídia, outra coisa é a gente estar junto dos pais e ter ali mais informações sobre o caso. Então, uma coisa que eu gostaria de destacar é que o papel da família nesse processo foi dado como acidente e a gente sabe que poderia ter continuado, né, como acidente e até por muitos anos, ou até se perpetuar como acidente. E a intervenção da família foi muito importante, porque a família, geralmente nessas narrativas que envolvem jovens negros ou pardos, que o Guilherme está nessa aqui, né? Exatamente. Geralmente o que é que a gente tem? Tem uma narrativa muito da criminalização desses jovens. Então, um episódio como esse pode acontecer porque há envolvimento com drogas, porque isso, porque aquilo. No caso desses jovens, nada disso era possível se sustentar. E foi muito importante a participação dos pais, da família, de modo geral. Por quê? A gente pode, não pela imprensa, por isso que eu falo que foi muito importante essa entrevista e o contato dos alunos com os pais. Os alunos puderam ali ter a oportunidade de ver que se tratava de uma família que tinha cuidado com os filhos, que cuidava dos filhos, que protegia os filhos, eles não eram abandonados, né? Então, foi muito importante a gente conhecer a relação, a convivência. E eu gostaria de destacar que isso pouco visto na mídia. As vítimas, as suas histórias de vida, elas não foram. Eu vi o monitoramento que foi feito aqui pela nossa bolsista do projeto, Karen Braga, gostaria até de destacar o monitoramento que ela fez, muito importante para... E que está aqui nos bastidores, diretora e produtora ao mesmo tempo. Exatamente. Então, assim, tem muitos pontos para a gente destacar. Eu paro aqui, mas vou retomar daqui a pouco, né, com outras questões. Então, inicialmente, você até já tocou numa questão aí, a imprensa local, a imprensa paraibana, como acontece na maioria, não é só aqui, mas na cobertura sobre esses casos, isso em todos os estados do nosso país. O boletim de ocorrência como uma verdade absoluta, como você bem disse aí, sem questionamento, né? Sem um contraponto, sem uma investigação. Então, eu
Inicialmente, vi esses 2 pontos aí, a falta de informações sobre as vítimas para a gente conhecer as histórias de vida, para a gente conhecer melhor esses 2 jovens, e essa questão da verdade absoluta e a intervenção da família como um ponto importantíssimo para ter essa virada aí nesse processo. Eu gostaria de destacar aqui e recuperar uma informação que não foi dada durante todo esse processo e sequer a gente conseguiu botar isso no Alumia. Eu me penitencio quanto a isso, de que o primeiro jornalista a perceber que a investigação mudou de rumo a partir do esforço do pai, do Joselito Mendonça, do pai de Ana Luísa, foi o repórter Raul Dias Filho, que vocês devem conhecer. Ele fez uma reportagem muito boa para o programa Domingo Espetacular, que foi ao ar pela TV Record em 10 de agosto deste ano. 10 de agosto. Foi ele quem... e me convenceu também, eu assisti o vídeo, me convenceu de que realmente as coisas mudaram de rumo e a verdade veio à tona, finalmente, por conta desse trabalho de reportagem do Raul Dias Filho. Então tá aí dado o crédito que a gente não insertou nas divulgações, mas isso estava incluído com a matéria que eu tinha redigido para o site do Alumia, mas por problemas técnicos não foi possível essa publicação. Mas dizer o seguinte, só para contextualizar um pouco mais, na madrugada do 30 de novembro do ano passado, uma patrulha policial, a gente chamava patrulha antigamente, né, uma rádio patrulha, foi à Praia do Sol verificar uma denúncia de festa ilegal. Festa de jovem, devia ser, sei lá, um funk, qualquer coisa. E no caminho, cruzou com 3 motos. Eram 3 casais. Eles conseguiram parar uma. As outras 2 teriam escapado, isso segundo a versão da polícia. Uma correu pela contramão e a outra subiu a calçada. Essa que subiu a calçada era a moto pilotada por Guilherme, que inclusive era mecânico de moto. Detalhe. E porque a polícia disse, olha, o rapaz que tentou fugir pela calçada, ele acelerou e bateu a moto contra um poste. E ali os 2 perderam a vida. Ou seja, atribuíram a morte a uma tentativa de fuga da polícia, da abordagem policial que ele bateu. Depois veio a verdade colhida em perícias criminais. E Guilherme foi atingido com um tiro de fuzil disparado por um policial militar que pertencia àquela equipe policial que fazia essa patrulha. Mas aí, saudar aqui a presença do Luiz Fernando Assunção, e ele que já conhece o caso, e também, começando com uma pergunta, uma provocaçãozinha. Você foi presidente do Sindicato de Jornalistas, um sindicato sudestino, como a gente gosta de dizer aqui. Não, sulista, né? Sim. Sulista. Tem essas práticas assim também? A polícia é sempre uma fonte confiável, mais do que confiável, definitiva para alguns veículos lá onde você milita? Eu acho que podemos inverter um pouquinho e dizer que, infelizmente, o jornalismo ele vivencia um momento onde o processo jornalístico está perdendo um pouco a sua essência, né? Ou por questões econômicas, políticas, enfim, né? E isso faz com que os jornalistas da redação tenham menos condições de, vamos dizer assim, investigar, ir ao local dos fatos, etc. Infelizmente está ocorrendo muito isso. E o que aconteceu nesse caso? Primeiro, dizer que tanto o Guilherme quanto a Ana Luísa, né? Ana Luísa, são vítimas 2 vezes. Né? Primeiro, são vítimas da invisibilidade social que eles viviam. Né? Por quê? Porque o Guilherme está dentro daquela estatística, aquela velha estatística, né? Negro, pobre, invisível socialmente. Né? Então, se ele levasse um tiro, ok, ele não é filho do prefeito, não é filho do governador. Então, primeiro, foram vítimas disso, né, da sua condição social, e segundo, vítima da ausência do Estado. Por quê? Porque o Estado não investigou,
e não puniu os responsáveis por um crime, né? E vamos tirar o tiro de fuzil que acertou na nuca do Guilherme, vamos tirar. Não havia tiro, vamos supor que não houve tiro. Houve um crime, porque a moto foi perseguida, né? E essa perseguição fez com que 2 jovens morressem. Então já é um crime. E muito maior ainda, pelo fato de ele ter levado um tiro, né? E o aspecto da mídia, nesse caso, nós podemos dizer o seguinte, e eu acompanhei todo aqui o levantamento da mídia, que tem que valorizar, isso sim é jornalismo bem feito, de qualidade, né? No levantamento, uma recorrência. Qual é a recorrência dessas matérias feitas pelas mídias locais? A recorrência é jornalismo declaratório, jornalismo oficial, né? Ou seja, a primeira fonte primária nessas matérias é a polícia, quando devia ser ao contrário. A polícia, ela precisa ser ouvida, ok? Mas depois que o jornalista vá ao local dos fatos e faça esse levantamento. Isso não foi feito, né? Até a família perceber que havia uma coisa errada ali, o jornalismo declaratório se fez presente, né? Mas, felizmente, o Joselito, o pai da Ana Luísa, ele imediatamente... Bom, minha filha não é, apesar da invisibilidade, era uma moça que estudava enfermagem, estava estudando para curso. O Joselito, um rapaz que trabalhava... O Guilherme trabalhava como mecânico de moto, né? Ele disse, não, tem algo errado, porque eles não são disso, né? As pessoas que têm essa consciência de eles não são disso. E ele foi atrás, porque a primeira coisa que ele fez foi procurar as imagens de câmeras de rua, que chamam câmeras de segurança. Não sei porque esse nome, você sabe, Sônia, porque chamam câmeras de segurança? Eu acho que é câmera de vigilância, para mim é vigilância eletrônica, né? Serve para muita coisa e às vezes não serve porque são apagadas, né, essas imagens. Mas nesse caso ele conseguiu. E ele levantou uma série de inconsistências a partir das imagens, né? Eu estou lendo aqui, gente, porque isso faz parte de uma matéria que a gente preparou para a Alumia, mas para deixar bem contextualizado o que houve. A primeira contradição, a moto de Guilherme desenvolvia alta velocidade quando bateu contra o poste. Isso não é verdade. Não é alta, o que é que chama de alta velocidade? Aí teria que ter realmente uma perícia no que mede a quilometragem, né, da moto, para saber. Isso não foi feito. Ao que eu sei, não foi feito. Então, essa é a primeira contradição. A segunda, a moto do rapaz estava numa reta e teria subido a calçada após, evidentemente, o impacto da bala. E não o contrário. Ele não perdeu a direção porque subiu na calçada, perdeu a direção porque ele levou um tiro. Né? Um tiro de fuzil. Na cabeça, Na cabeça, né? E, que não é para parar a moto, um tiro na cabeça, a gente exatamente. sabe que... No registro policial, no boletim de ocorrência da própria polícia, o acidente aconteceu às 1h40 da madrugada. No celular de Ana Luísa, encontrado por Joselito, tinha uma foto do casal na moto às 2 horas. Ou seja, 20 minutos depois eles ressuscitaram, sentaram na moto e disseram, vamos tirar uma foto aqui para a gente ficar para a posteridade, já que a gente virou história, né? É mais ou menos. Estou fazendo um gracejo aqui, me perdoe, mas é apenas ironia diante dos fatos como eles são relatados. As imagens gravadas pelas câmeras mostram que a moto bateu no poste precisamente às 2h09, não às 1h40. É quase meia hora de diferença. Tá certo? Ainda no mesmo BO, a moto sinistrada é dada da cor vermelha, enquanto a moto de Guilherme era da cor prata. Isso foi o jornalista que, a partir das imagens, levantou, e do registro da polícia, levantou essas contradições. E o número da placa, aí para fechar o fio com chave de ouro, o número da placa estava errado, foi anotado errado. Por isso que bateu numa moto que estava no Piauí, em situação irregular, uma moto que foi dada... Quer dizer, além de ser uma tragédia humana com a perda de vidas jovens, é uma tragédia de erros. Ou uma tragicômica sequência de erros. Mas está aí o que foi que
essa investigação preliminar do Joselito registrou. Sem contar que a moto de Guilherme não tinha qualquer passagem, qualquer ocorrência policial. E, finalmente, depois de algum tempo, ele teve acesso ao capacete do rapaz, do genro, né? E quando estava passando a mão lá, ele foi encontrar isso na delegacia de acidentes de veículos. Estava lá guardado, lá num canto. Ele foi lá para ver o que é que tinha e tal. Passou a mão no capacete e viu que tinha um buraco. Aí, a partir daí, aí a coisa, digamos assim, a coisa esquentou, né? E esse capacete foi periciado, já foi periciado antes pelo Instituto de Perícia daqui da Paraíba, mas, bom, tem um buraco, mas não dá para dizer se tem chumbo, se não tem vestígio de chumbo e tal. Houve uma segunda perícia na Polícia Federal, no Instituto de Criminalística da Polícia Federal, em Brasília, aí sim, foi constatado que aquilo era um buraco provocado por bala de fuzil. E não era um fuzil qualquer, não, um fuzil 5,56 milímetros, que é um fuzil bastante potente. Mas a professora Sandra ia fazer uma observação. Eu ia pegar um ponto aí que o Fernando estava falando, e você também, com relação à versão policial, né? Você falou a questão dele ter batido no poste em função porque estava da fuga, né? Isso. Eu acho que cai um pouco naquela versão que a gente costuma ouvir também, e até na própria mídia, em que a vítima ela é culpada pelo que ocorreu, né? É muito comum isso. Então, o famoso auto de resistência. Exatamente. Vai cair nessa então, assim, morreu porque fez isso e aquilo, quando as investigações estão, pelo menos até o momento, mostrando que essas versões aí, elas não se sustentam, né? Vamos ver como é que isso acontece mais adiante. Agora, com relação, você destacou aí a matéria que foi de alcance nacional, né, da Record e tal. Tudo bem, tem um alcance, dá uma certa visibilidade ao caso, foi importante, porque a gente sabe que o espaço midiático é um espaço extremamente relevante para até a condução dos processos. Agora, nenhuma delas tem o chamado jornalismo investigativo. Nem tem nas matérias locais e nem tem na matéria nacional. A gente pode, no máximo, dizer aí que tem o jornalismo sobre investigações, porque nenhum deles partiu para fazer uma investigação própria. Por exemplo, o Joselito, ele faz o trabalho que a imprensa deveria fazer, sim, ou que a justiça deveria. Ele foi um jornalista. Né? Ele foi, de certa forma, o que não duvidou da versão, né? Ele fez questionamentos e ele foi investigar. Então, pelo menos da cobertura do monitoramento que chegou via nossa produção, a gente não tem como classificar o trabalho, mesmo da matéria nacional, como um jornalismo investigativo. Não, tudo bem. Quase um ano depois também. Sobre investigações, ou a partir de investigações. Eu acho que é importante a gente destacar isso, e eu gostaria de retomar essa questão que o Fernando falou da invisibilidade, porque esse caso de Guilherme e de Ana Luísa, ele não é um caso isolado dentro do contexto, né, social que a gente tem numa cultura como a nossa. Por exemplo, o trabalho de Caco Barcelos, já que eu vou deixar até o meu livro que é sobre o método dele, se você tem, passa para outra aí, Rubens, que eu acho que é importante divulgar o trabalho. Esse aí é o que eu vi sobre ele, né? Grande Caco. Ele mostrou que a polícia, claro que ele tá pegando um outro estado, mas isso é meio que o espelho do Brasil. 4.179 pessoas foram assassinadas pela Polícia Militar de São Paulo. E desse total aí, 57% eram de inocentes. 51% era de pessoas negras ou pardas. E o perfil dessas vítimas era jovem, morador de periferia, negro ou pardo. Então, nós temos aí uma questão muito mais do que policial, mas uma questão social que a gente precisa discutir com extrema responsabilidade. E aí eu vi que na cobertura local, é uma cobertura muito do declaratório,
do que está sendo, né, ali vão atualizando, mas a gente não tem um debate, eu pelo menos não vi, né, sobre isso de uma forma mais... o índice de mortes, de homicídios contra jovens ainda é grande no Brasil. E as estatísticas, por mais que alguns estados elas venham reduzindo, mas historicamente esse alvo é sempre esse jovem negro, pobre, morador da periferia, né? Então, eu acho que é o caso de Ana Luísa, e daí a importância dos pais de Ana Luísa nesse processo da família, de não deixar isso morrer assim, com essa questão de que foi um acidente de trânsito, né? É muito importante essa participação deles, porque quantos casos não ficam aí nessa versão de que foi confronto, estava em tiroteio com a polícia. É porque era traficante de drogas. É porque era isso. E há uma outra situação agora para motivo, né? É o acidente de trânsito. Só para, desculpe, Pois não, para reforçar. Eu estou procurando aqui o índice de letalidade policial da Paraíba, que depois a gente vai falar. Porque eu vejo que o ponto da invisibilidade é chave nessa discussão. Por quê? O jornalismo o bom jornalista sabe contar uma boa história, certo? E uma boa história tem personagens. Personagem de carne e osso, nós estamos falando do real, né? E outra recorrência dessas reportagens, né, sobre esse fato, é que tanto o Guilherme quanto a Ana Luísa continuaram invisíveis nas reportagens. Quem são eles? Quantos anos têm? O que eles faziam? Né? Como é que eles viviam? Eram pessoas, eram gente que não estão incluídas nesse jornalismo declaratório. Porque o jornalismo de verdade mostra a gente, mostra pessoas, mostra personagens e conta histórias. E aqui não vemos nada disso. Né? Então, aí entra novamente a questão da invisibilidade. Se fosse, vamos supor, se fosse filho de um governador de estado, teria um perfil, no mesmo momento da morte, já teria um perfil de quem era essa pessoa, quem ele fazia. Eu diria, Luiz, que basta ser de classe média. Exatamente. Classe média para cima já vira, sabe, o assunto da semana, das rodas e tudo mais. Esse ficou na gaveta até julho deste ano. Quer dizer, ele morreu entre novembro, entre a manhã do dia 30 de novembro, foi um sábado. Que o sábado é um dia que, de um tempo para cá, ficou nulo em matéria de mídia, de imprensa, de jornalismo. Entre o dia 30 de novembro e o começo de julho, isso ficou nada, zero. A informação básica, assim, sabe? Até que começar, o José ele começou, digamos assim, a se mexer e a procurar dar visibilidade aos invisíveis que foram mortos, e aí a coisa começou. Isso também tem uma conexão com a chacina do Conde, que foi em 15 de fevereiro. Lembra aquela história dos seis mortos? São 6 jovens, que, em tese, teriam saído de um lugar para outro no Conde para matar um acusado de assassinato de uma senhora, da mãe de um deles, porque simplesmente avisou uma mulher que sofria violência doméstica. Disse, olha, vai dar de parte e tal, e por isso ela foi assassinada. Então, a polícia esperou e tal. A história é de que na Ponte dos Arcos, que fica entre João Pessoa e Conde, né, eles foram parados e teria começado um tiroteio. Um tiroteio em que as balas que foram encontradas são praticamente de execução. Não sei se você ouviu falar dessa chacina também. Então, para você ver. Aí eu venho aqui procurando aqui dados sobre letalidade policial, que o Sandro acabou de falar de São Paulo, né, do que o Caco você levantou, mas teve um crescimento de 27% entre 2020 e 2024. Isso segundo os anuários da Fórum Nacional de Segurança Pública, né, que apura isso.
nominalmente ou numericamente, isso é pouco. Ele fala 403 mortes por intervenção policial, sendo 398 homens e 5 mulheres. Isso num percurso aí de 10 anos. Aí é como você disse, quantos desses 403 não foram acusados de ser responsável pela própria morte? Os famosos autos, não resistiu à polícia e tal. Esse é um problema muito sério que está por trás disso. Mas, professora Sandra, quando o Alumia, como é que o Joselito chegou até o Alumia, até a universidade? Eu queria saber disso porque tem alguns dados, por exemplo, a filha, e tem uma coisa que me chamou a atenção nessas coisas que a gente apurou, é que eles tiveram que vender a casa que eles moravam para poder ele ter meios, recursos para fazer essa investigação. Um negócio interessante. Inclusive comprar câmeras para instalar diante do túmulo. O cemitério da Boa Morte, um nome curioso, mas tem aqui em Bahia, onde eles foram sepultados. Por que ele botou essas câmeras? Você lembra desse detalhe? Sim, ele explicou. Eu vou explicar como foi que a gente chegou até, né, o Alumia e o... Porque agora... Onde é que o Alumia e o pai da Ana Luísa se encontraram? Agora é a Alumia, é a disciplina de web, é o observatório e é o portal Comunica, tudo junto aí, né, acompanhando esse caso. Teve a matéria do Alumia, e Débora está no Alumia e está também no portal Comunica, que é o... Débora Nascimento. Que é do Alumia. Sim, também estagiária nossa. Do Alumia, exatamente. E ela também está no portal Comunica, que é uma publicação da disciplina de web jornalismo, lá do curso de jornalismo da UFPB. E aí, essa pauta foi levada para o portal. E no portal começou a fazer um acompanhamento das redes sociais dos pais de Ana Luísa. E lá o Joselito, pai de Ana Luísa, o sogro de Guilherme, ele posta diariamente postagens sobre o caso. E também memórias, registros da filha e do genro quando eles estavam vivos, né? Mostrando um pouco a relação deles em casa, como isso se dava. E os alunos começaram a acompanhar isso. E lá ele tem os contatos dele, então o portal Comunica entrou em contato com o Joselito e ele se dispôs a ir à universidade, ser entrevistado junto com a mulher dele, Janaína Macário, e com a Aldenise da Silva, que é mãe de Guilherme. Então, eles chegaram dessa forma. Eles se dispuseram aí. Eles explicaram, eu acho que tem um depoimento... Só um detalhe. Isso foi quando e onde é que está disponível essa entrevista? A entrevista ela vai ficar disponível completa, os estudantes já começaram a divulgar trechos dela nas redes sociais do portal Comunica e também do Alumia, que nós fizemos aí uma parceria para fazer essas publicações. Mas a entrevista na íntegra vai ser publicada no portal Comunica, que esse portal ele já está em funcionamento, que faz parte da disciplina. Então, deve entrar, hoje nós estamos na quinta-feira, amanhã deve estar no ar a entrevista completa. Certo. Então, chegou dessa forma. A mãe de Ana Luísa, na entrevista que ela deu para os alunos, ela disse que ficou com raiva de polícia. Ela disse que ficou tão traumatizada nessa história que quando ela passa, que vê a polícia abordando um jovem, uma pessoa, ela diz que a vontade que ela tem é de ir lá e interferir naquilo, por conta dessa injustiça que a família está vivenciando no caso. Ela relatou, junto com a outra mãe, a Aldenise, do trauma que elas têm que tomar remédio para ansiedade, depressão, uma série de problemas que tiveram. O que dá para sentir é que a causa, a luta, né, a busca de justiça é o que está fazendo essa família
sobreviver, existir ainda, vamos dizer assim. O que motiva estar na vida ainda, né? Porque a perda foi grande para essas duas famílias. Eu acho que é importante destacar, Guilherme era um jovem trabalhador, ainda que não fosse, mas não merece esse tipo de... Né? Ana Luísa era uma jovem que gostava muito de estudar, como as famílias relataram. E ela tinha o campo da enfermagem como esse campo que ela escolheu. Tinham sonhos, tinham planos. Tinha histórias. Tinham histórias. Era uma família feliz antes de tudo isso acontecer. Não é só por conta das redes sociais digitais, mas a gente sente na conversa. Por isso que esse olho a olho, essa conversa é muito importante com os pais, para se entender um pouco essa relação deles. Então, eles estão dispostos, Rubens, pelo que a gente viu na entrevista, a ir até o fim com essa história. Eles não vão parar. A venda da casa que você mencionou, né? Então, eles estão dispostos a tudo isso em nome dos filhos, né, que perderam, do genro e tudo mais. Ele disse que colocou a câmera porque se ele já encontrou uma série de inconsistências antes, se ele, no caso, por exemplo, do capacete, porque o capacete, ele filmou, ele fez fotos, e ele chegou na delegacia buscando capacete, e a informação que ele tinha das autoridades é que esse capacete não existia, não estava lá, etc. e tal. E ele disse que numa conversa, ele disse assim, quer que eu apresente foto ou vídeo de que o capacete estava por aqui? E ele relatou que ele falou assim, se o capacete não aparecer, eu vou chamar a imprensa, porque eu tenho provas de que esse capacete, e ele já tinha passado a mão, né, e sentido a perfuração. E tinha foto deles no dia, a foto deles, ambos de capacete em cima da moto, do casal em cima da moto. E aí, a questão da câmera, ele disse que ele não queria que o túmulo fosse violado por alguma, né? Então, ele não tinha confiança naquele momento, ele já tinha perdido com a questão da versão de acidente, que ele não acreditava. Ele colocou essa câmera lá exatamente para evitar que as provas, né, fossem alteradas ou coisa desse tipo. Porque isso remete ao dia 12 de junho deste ano, que foi a data da exumação. Exato. Quer dizer, havia sido solicitado a polícia, já né, sabendo da perícia que foi feita em Brasília, pelo INC da Polícia Federal, então precisava exumar o corpo, os corpos, né, para poder realmente bater a suspeita com... Que foi uma segunda perícia, né? Uma segunda perícia. Porque isso deveria ter sido feito no IML, no momento da morte, e não foi feito, certo? Depois a polícia convocou uma entrevista, divulgou nota para explicar que os corpos estavam tão digamos assim, destroçados que não teria sido possível, na primeira perícia, verificar que tinha sido consequência de um balaço, né? De um tiro, aquelas mortes. Mas aí mudou, exatamente. Então, a professora Sandra falou da questão das câmeras, porque é o que o José fez. Ele comprou câmeras para vigiar o túmulo Sim. da filha e do genro, enquanto não houvesse a exumação. Porque entre a autorização da justiça para fazer a exumação e a exumação, sempre decorre, né? Aí tem problema, agendar CAUD, IML e tal, e lá vai. Bom, então no dia 12 de junho foi feita a exumação. E o Joselito, eu lembro que ele informou, e todo dia ele ia lá e dizia, eu vim visitar aqui os coveiros, ou quem fosse lá, deixavam ele ir, naturalmente. Ele ia ver se a câmera estava no lugar, se ninguém tinha mexido, coisa e tal. Você tem algum caso paralelo aí na sua vivência de jornalista? E outra coisa, você, como editor de polícia, você sofreu pressão da polícia para não divulgar determinados assuntos? Sim. Isso é só um parênteses. Muita pressão da polícia. Bom, eu sou do tempo, não sou tão velho assim, mas
Modéstia do orador. Sou do tempo em que o batismo de fogo de um repórter era fazer uma investigação no ML. Ficar um dia no ML, vendo as pessoas os corpos que chegam, analisando junto com o legista. Uhum. Eu sou desse tempo. Você passou por isso? Passei por isso. Eu nunca tinha visto uma pessoa morta na vida. Fui ver no primeiro dia que eu assumi, que eu entrei como repórter policial. Eu fui para a ML e fiquei o dia inteiro lá. Isso foi em... Nossa, isso foi no início da década de 90. Se mais um lugar. Em Novo Hamburgo, Novo Rio Grande do Sul. Isso. E isso a gente passava. Depois eu, como editor, entrasse um repórter novo, olha, vai para a luta, vai para o batismo de fogo. Era isso. Né? Hoje o que a gente vê é que o jornalista prefere não sair de dentro da redação, né? Prefere ficar no computador, no telefone e fazer esse tipo de jornalismo que nem sempre é investigativo. Né? E sim, respondendo a sua pergunta, a polícia sempre nos pressionou. Sempre. Absolutamente sempre. Era um jornal de Novo Hamburgo? Da região, era um jornal regional, ali na região do Vale dos Sinos, onde eu comecei como repórter, né? Depois eu fui para Zero Hora de Porto Alegre, também como repórter policial. E era um jornal regional, com uma boa tiragem na época, né? E a polícia era o dia a dia nosso, né? Porque quando um novo delegado assumia alguma das delegacias da polícia, o nosso modus operandi era o seguinte: vamos lá conversar com esse delegado. E aí eu, como editor, e os repórteres de polícia, a gente tinha uma reunião com o novo delegado da DP que estava mudando de delegaria. A gente já deixava claro que tipo de jornalismo a gente fazia. Olha, nós precisamos das suas informações, certo? Mas, se tiver que denunciar a delegacia ou o senhor, nós vamos denunciar. Então, a gente deixava clara essa relação já no primeiro momento. E sim, teve época que a gente ficava 3 meses sem entrar na delegacia, proibidos, por causa de uma matéria de denúncia e outra coisa. Então, havia isso. Mas eu vejo que hoje o jornalismo perdeu um pouco dessa essência, né? Perdeu o elan, na verdade, o elan jornalístico, né? O famoso elan jornalístico. Porque o repórter não tem mais essa ânsia, né, de correr atrás do fato em loco, né? Em loco, no local. E com as facilidades das TIs hoje, né, das tecnologias de informação, aí é por isso que você vê tanto depoimento gravado de delegado nos telejornais. Porque você... Exatamente. Né? E como repórter, você não pode fazer uma reportagem sem ir no local. Não pode. Não tem como. Né? Ainda mais um caso assim um pouco mais mais complicado, como por exemplo nesse caso, morte de 2 jovens. Né? Mas aí temos entradas ao vivo aqui nos telejornais. Eu sempre acompanho os telejornais de manhã, porque logo cedo você já vê o que é que vai. Já mastiga no almoço e sai no jantar também. Então, o ao vivo. Quando se trata de um crime, aí sempre está lá um corpo estendido no chão, o repórter entrevista o delegado, o delegado, o agente policial, o oficial do comando da patrulha que está lá. Quase sempre isso acontece em bairros periféricos. Né? Bairros periféricos. Quase sempre é um pobre, pode ser um delinquente de pequenos crimes, de crimes, né, de pouca importância. E há sempre aquela frase que virou um carimbo: que envolvimento. Sim. Isso já gerou também uma belíssima reportagem de uma colega nossa aqui da Paraíba na TV Cabo Branco, se não me engano. Eu esqueci o nome dela agora, mas espero que a Karen levante. Exatamente, ele tinha envolvimento. A família, os vizinhos disseram. Quer dizer, antes mesmo de você abrir o inquérito, o delegado já informava a imprensa, na televisão, ao vivo, de que não tem a informação aqui que tinha envolvimento. Delegado ou policial, estou falando delegado, mas é uma coisa que é absurda. A polícia acaba se transformando na fonte primária. Né? E isso aí, os estudantes aprendem na faculdade. É preciso diversificar as fontes.
Você não pode fazer uma matéria com uma fonte só. Isso não é uma reportagem, não é uma matéria jornalística. Então, você precisa de mais fontes. Né? Polícia é uma delas. Então, acontece um crime lá no sertão, aí o delegado lá manda um vídeo para cá dele relatando como foi o crime. É isso que está acontecendo. Quer dizer, não há o contraponto, não há o questionamento, não há a presença do repórter no local para conferir, para passar para o público. Ou seja, não há jornalismo. Não há jornalismo, infelizmente, é isso. Mas aí a gente chegou num momento desse programa e desse caso em que os pais estão levando a público o que eles estão passando. Mas eu pergunto, professora, no monitoramento, no levantamento que o Alumia fez, esses dados, essas informações dos pais, de como eles fizeram, o que eles estão passando, quem são eles, quem são seus filhos, a gente viu na mídia, nas reportagens dos portais, TVs, foi encontrado alguma coisa assim? Não ganhou essa dimensão, não, do acompanhamento. O que a gente viu, o Karen está aí, pode até... É muito a versão oficial, a versão da polícia, foi normalmente o do monitoramento do que Karen, que ela pode até confirmar aí, do monitoramento que ela nos passou, é muito focado nisso, né, nessas fontes oficiais, sem esse aprofundamento, sem essa história de vida tão, assim, como a gente pode ter lá no momento da entrevista com os alunos. Eles falaram muito sobre os filhos, como eram, o que eles estavam passando. Foi, inclusive, o primeiro momento da entrevista. Foi todo o primeiro bloco, vamos dizer assim, todo focado em conhecer, para os estudantes poderem conhecer, nos futuros jornalistas, quem eram esses jovens, as histórias de vida e o que os pais estavam passando. A investigação ficou para um segundo momento, depois que eles conheceram todo esse contexto aí dos jovens. Agora, o que eles acompanham nas redes sociais, do pai, principalmente, que é quem mais posta, ele faz sempre esse apelo. O apelo, ele fica tentando junto às autoridades, né? No caso do governador, ele fica falando, chamando um pouco, fazendo uma espécie de apelo para que dê uma atenção a esse caso. Ele também faz muito essa queixa, reclamação de que o policial que está indiciado nesse processo, que ele ainda permanece na polícia, apenas foi retirado da rua e posto na parte da administração, né? Não teve um afastamento e tudo mais. Então, são as reclamações, né, vamos dizer assim, as reivindicações do pai ali nas redes sociais digitais, até onde a gente tem, de certa forma, acompanhado. A gente não viu no monitoramento as autoridades, assim, seja da polícia, eu estou falando um comandante ou um representante maior da instituição, de certa forma, dando ali algum depoimento sobre o caso, nem pelo menos no monitoramento que foi visto até agora. O que dá para a gente perceber é que essa família, essas duas famílias, na verdade, elas estão na força delas, né? Buscando essa justiça. E eu acho que é preciso esse papel da imprensa de poder também pôr, pelo menos em discussão, esse caso. Eu acho que isso é, de certa forma, uma contribuição da imprensa também, que a imprensa poderia e pode fazer muito bem isso, mais matérias sobre esse caso. Porque, veja, agora, dia 30 de novembro, fez um ano desse caso, né? Que ainda não teve um desfecho, porque ele ainda continua em tramitação, claro, ainda deve levar um tempo, mas, assim, a gente não viu uma retomada de uma discussão sobre isso e tal. As atualizações que tiveram foram as atualizações do chamado jornalismo declaratório mesmo. Então, eu acho que é importante
isso, porque eu vou dizer uma coisa, Rubens, a imprensa, e aí a gente se coloca, claro que a gente faz parte disso, nós deveríamos, todo caso de violência que envolvesse jovem negro, pobre, morador de periferia, eu acho que a imprensa deveria ter uma atenção especialíssima nisso, para investigar o que é que está por trás disso, porque essas versões nem sempre elas correspondem à verdade. Eu acho que era preciso que o jornalismo, se ele realmente está nessa linha de combater as injustiças sociais, que pudesse ser feito exatamente a sua função social, era preciso que existisse pelo menos um pacto, né? A gente sabe que o jornalismo investigativo é um jornalismo que demanda recursos, demanda equipe, e nem sempre há vários fatores que impedem também as empresas de fazerem isso, mas eu acho que nesses casos era preciso a imprensa acompanhar com uma investigação também própria para ajudar aí nesse combate a essas injustiças sociais. Eu gostaria apenas de fazer algumas ressalvas para não parecer que a gente também parte para criminalizar a polícia como um todo, né? Os fatos convergem para um único autor, tá certo? Um único autor, que foi o único acusado, no caso, né? É o soldado PM Tiago Almeida Filho. Né? E também ressaltar que a partir do momento em que a polícia realmente acolheu a tese do pai, das investigações que levaram a mudar inclusive de delegacia, saiu da delegacia de acidente para a delegacia de homicídio, né? E foi, por exemplo, a própria delegada, eu tenho o nome dela aqui, deixa eu ver, Luísa Correia, que ela é titular da delegacia, foi ela quem pediu a exumação dos corpos para fazer a perícia que rebate, ou que converge, né, para a perícia que foi feita anteriormente no capacete, para mostrar que realmente foi resultado de uma bala, de um tiro, e não apenas de um acidente, né? E a gente tem que também fazer uma referência aqui ao trabalho do Ministério Público, que desde que acolheu, acompanhou, que o trabalho é o controle da atividade policial, isso é uma prerrogativa do Ministério Público. E no caso, no dia 12 de setembro, o Ministério Público formatou a denúncia contra o soldado PM Tiago Almeida Filho e ofereceu a denúncia ao juiz. Eu estou falando em termos técnicos, mas muita gente que acompanha esse caso vai compreender. Ele oferece a denúncia contra o acusado e a justiça diz se aquela denúncia é aceitável ou não, à luz do que é apresentado como provas e tudo mais. E essas provas, as provas coletadas pela Polícia Civil, no inquérito policial, que mudou o rumo, que aceitou não a tese, mas a verdade de que foi um homicídio e não um acidente. E isso foi acolhido pelo juiz Antônio Gonçalves Ribeiro Júnior, no dia 16. A denúncia foi feita no dia 12 pelo Ministério Público. O juiz Antônio Gonçalves Ribeiro Júnior acolheu dessa denúncia. Ele é titular da primeira vara do Tribunal do Júri. Lembrando que o soldado PM deve ir a júri. Só que isso foi em setembro. No dia 1º agora, eu fui buscar no site, na consulta processual do Tribunal de Justiça do Estado, no dia 1º é que houve um despacho de uma juíza substituta, a doutora Franciluce Rejane de Souza Mota Brandão, que está substituindo por algum férias ou qualquer coisa, o doutor Antônio Gonçalves, e que ela determinou para a assessoria do juízo marcar audiência. Que audiência é essa? A gente fala, me parece que não diz, designação de audiência apenas, mas me parece que é instrução criminal. Aí já vão ser apresentadas provas e defesa, e o acusado vai ser ouvido, finalmente vai ser ouvido, ou seja, mais de um ano depois, ainda vai haver a primeira audiência de instrução sobre o caso das mortes dos jovens em Mussumago. Isso, imagina o sofrimento dessa família. Agora, um dado curioso é o seguinte, que eu encontrei aqui na busca processual. A mãe de Ana Luísa e a mãe do Guilherme, elas foram aceitas como assistente da acusação. Você tinha visto isso, Luiz, em algum caso? Pois foi pedido isso e o juiz acatou.
Então, parece que é Janaína Macário Vicário. e Aldenise. Aldenise Silva Pereira. Da Silva Pereira. Pronto. Então, elas vão ter direito, nessa audiência, a falar pelo menos 5 minutos cada uma. Fica aquele negócio, é ouvido, o acusado é ouvido, o advogado tem 20 minutos para falar, o promotor de justiça, que é o doutor Marcos Leite, foi quem ofereceu a denúncia, espero que ele esteja lá, presente nessa audiência, e ele vai falar também. Então, essa é a atualização da informação, digamos assim, judiciária, judiciário o termo, eu acho que é isso mesmo, sobre o caso. Ou seja, o andamento do processo é isso. Mais de um ano depois, ou melhor, exatamente um ano depois, é que houve o despacho da Justiça mandando designar uma audiência, que aí ninguém sabe quando vai ser, né? Porque nós estamos hoje dia 4, daqui a pouco vai entrar o recesso forense, aí isso vai rolar para o ano que vem. Ou seja, vai ser uma longa espera até o julgamento e esperar se o julgamento realmente convija para a expectativa da família, ou seja, de condenação do acusado. Você falou na questão de criminalizar a polícia, eu concordo com você, não se trata disso, como toda profissão, como toda instituição, tem os bons e os péssimos, né, profissionais. Não se trata de criminalizar, como você bem falou. Agora, tem um outro detalhe também nesse processo, que é o seguinte: o pai, que está em busca de justiça, também vem sendo processado por alguns policiais também. Então, outra parte, né, dessas... É sempre assim, né? Sempre assim. Um outro aspecto importante, a polícia sim precisa ser valorizada, claro, mas é uma profissão. Nós temos do outro lado uma profissão de jornalista. Isso. É preciso que essa relação entre fontes do jornalista com a polícia, com o meio político, seja uma relação transparente, uma relação não subjugada, ou seja, o jornalista ele tem que se impor diante da polícia, diante de um político, né? Mas essa relação tem que ser transparente, ela não pode ser desequilibrada, né? Isso faz parte do jornalismo. Então é importante também, claro, o jornalismo pode valorizar a polícia tranquilamente, né? Quando é preciso fazer isso, mas também precisa questionar a polícia quando é preciso fazer isso. E dizer também que o Tiago, certamente, ele vai ter todo o direito à ampla defesa. De forma né? E deve ter. Deve ter. Exatamente. Guilherme não teve. Ana Luísa não teve. Então, com essa constatação, essa triste constatação, a gente vai encerrando este programa, que se estendeu mais um pouco, além do horário previsto, mas isso graças a riqueza de conteúdo que e, sobretudo, da presença aqui da professora Sandra e do professor Luiz Fernando Assunção. Gente, até a próxima, até lá. Fique com a gente. Dê um like aí, se inscreva no canal, dá uma moral aí pra gente, que é bom. O Observatório do Debate volta numa próxima edição.